Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. Nós já passamos por 2 capítulos do Evangelho, o primeiro e o segundo. Agora nós estamos iniciando o terceiro capítulo desse Evangelho, para a honra e glória do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 1 ao 6, nos diz assim: ouça com fé o que nos diz a palavra do Senhor. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se então os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação e a graça do Senhor para compreendermos a sua palavra. Senhor nosso Deus, ilumina o nosso entendimento. Nos ajuda a compreender a tua palavra. Que ela seja lida, explicada e aplicada aos nossos corações. E que o teu Santo Espírito faça a gloriosa obra de salvação e santificação no meio da tua igreja. Nós choramos em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito. Amém. Irmãos, nós chegamos à última das controvérsias, à última das discussões que vão ali fazer parte de todo o capítulo 2 e agora no início do capítulo 3. Até esse momento, irmãos, nós temos visto Jesus enfrentar a indiferença, ou melhor dizendo, não, talvez não indiferença, mas a ira mesmo, a indignação dos falsos líderes, dos líderes religiosos daquele povo, do povo judeu. Primeiro nós vimos isso quando Jesus Cristo lida com a incredulidade ao curar um paralítico. Logo depois nós vimos que o Senhor é questionado a respeito das suas companhias. Depois nós vemos que ele enfrenta resistência sobre o tema do jejum. E logo depois nós vemos duas situações onde são abordados o mesmo tema. O tema do sábado, a controvérsia do sábado. Como lembra muito bem James Edwards, a fama do Senhor Jesus não é nada boa diante dos líderes religiosos. Jesus tem a reputação de blasfemador, Jesus tem a reputação de amigo de pecadores, de transgressor dos costumes religiosos e agora ele tem a fama de descumpridor do sábado. Jesus tem enfrentado a dificuldade de lidar com esses líderes de coração duro, como o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer. E nós vamos ver que um dos grandes assuntos, um dos grandes temas dessas discussões é justamente o sábado. Foi esse o tema da controvérsia da última semana, será esse também o tema de hoje. Porque na última semana nós vimos que Jesus é culpado por causa dos seus discípulos, que são pegos colhendo espiga no dia do sábado, sendo que nós vimos que eles não cometeram pecado algum. Naquela oportunidade, então, nós vimos mais uma vez o contraste entre a religiosidade legalista daqueles homens e a verdadeira religião de Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a autoridade que ele possui como Filho do homem para ser Senhor do sábado, ser Senhor do descanso. A mensagem de hoje, irmãos, não vai ser muito diferente dessa. O tema central não vai ser muito diferente daquilo que nós vimos na última semana. Nós veremos o mesmo tema, mas com implicações diferentes, com aspectos diferentes. Porque é assim que Marcos organiza. Ele faz questão de colocar duas passagens tratando do mesmo tema, uma em seguida da outra, para que nós possamos ter uma compreensão maior e melhor desse tema. Nós veremos então agora nesses versículos que Jesus é o Senhor do sábado, o Senhor do descanso e como tal ele nos liberta das amarras da falsa religião para que nós desfrutemos dos seus mandamentos através da verdadeira obediência.
Eu vou repetir, o nosso Senhor Jesus é o Senhor do sábado e Ele nos liberta das amarras da falsa religião para que nós possamos aproveitar os seus mandamentos pela verdadeira obediência. Nós vamos ver isso, irmãos, ao observarmos primeiro a dureza do coração do legalismo e segundo, nós vamos ver o maravilhoso dever da misericórdia que se encontra nesse dia, no dia do Senhor. Primeiro, irmãos, Jesus Cristo vai nos libertar das amarras da religião legalista para vivermos a verdadeira obediência, nos mostrando e apontando a dureza do coração desses homens, a dureza do coração do legalismo. Veja que aqui, irmãos, o Evangelho de Marcos está ligando duas passagens que possuem o mesmo tema, mas elas não são iguais. Apesar do tema ser o mesmo, os aspectos que são tratados aqui são diferentes. Nós vamos ver, porque as diferenças começam ainda no local. Na primeira, nós vimos que Jesus é pego na seara, no meio da seara, colhendo espigas, ou seus discípulos colhendo espigas. Aqui não, aqui Jesus está na sinagoga no dia do sábado. E não é a primeira vez que Jesus se encontra nessa localização, na sinagoga. Muito pelo contrário, Jesus já ensinou na sinagoga de Cafarnaum, no capítulo 1. Ele seguiu pregando em muitas sinagogas, uma após outra. A sinagoga, irmãos, tem sido, como nós temos observado, um lugar onde Cristo está presente. Por quê? Porque a sinagoga é o lugar de reunião do povo judeu, onde o povo se reunia para ler a palavra de Deus, para orar ao Senhor. A sinagoga ela surge num período onde não há templo, onde não há como fazer sacrifícios ao Senhor. Então o povo se reúne numa localidade para ler a palavra, para orar ao Senhor. E isso é muito importante, porque talvez nós não contemplemos da maneira que deveríamos, mas o nosso culto é muito formatado de acordo com aquilo que acontecia na sinagoga. E isso não é estranho, porque Jesus participa desse culto, Jesus está nesse culto, Jesus prega nesse culto muitas vezes. E não só ele, o próprio apóstolo Paulo se encontra na sinagoga pregando a palavra do Senhor. Não é à toa que Jesus Cristo faz questão de estabelecer seu ministério também pregando de sinagoga em sinagoga, porque no dia do Senhor o povo de Deus se reúne na sinagoga para ler a palavra, para orar ao Senhor, para ouvir a palavra que é lida, explicada e aplicada. Por isso, irmãos, não é surpresa encontrar Jesus Cristo no meio da sinagoga. Ele está onde ele deveria estar. O dia de sábado era o dia onde o povo de Deus deveria se reunir para cultuar ao Senhor. Enquanto os sacrifícios são feitos no templo, o povo se reunia na sinagoga de manhã e à noite para cultuar ao Senhor. O Senhor usou das sinagogas em muitas ocasiões para pregar o evangelho ao povo. Inclusive o evangelista Lucas nos diz que o Senhor estava ensinando naquela sinagoga. Jesus estava ali ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus para o povo que estava ali reunido. E o ensino, irmãos, de Jesus é o tema em muitas ocasiões. Mas agora parece que não é tanto o tema. Tanto é que Marcos nem fala que Jesus estava ensinando ali. Porque para Marcos esse detalhe não é tão importante. O que Marcos quer focar é aquilo que vai acontecer. Nós vamos ver, irmãos, que a pregação de Jesus não está em foco aqui, mas sim a sua ação diante da dureza do coração daqueles homens. Veja que no versículo 1, nós vemos o cenário sendo construído diante de nós. Veja, Marcos capítulo 3, versículo 1. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das suas mãos. Não era somente Jesus ou os discípulos, ou mesmo os fariseus que estavam ali. Tinha um homem que tinha a mão ressequida, uma das suas mãos ressequidas. E essa palavra, irmão, ressequida, denota sequidão, certamente, um lugar seco, uma terra seca. É interessante que quando nós lemos em Jonas que os marinheiros tentaram voltar para a terra seca, na tradução grega é a mesma palavra para a mão aqui. Eles buscavam, a mão daquele homem era seca, como uma terra seca de fato. No entanto, nesse contexto, essa palavra pode significar que ele tinha uma mão paralisada ou atrofiada, significaria que ele teria uma paralisia nas mãos. A mão daquele homem era atrofiada, morta, e por causa disso ele possuía uma deficiência que certamente o debilitava e o impedia de trabalhar como ele deveria trabalhar ou como ele gostaria de trabalhar para a sua família. Depois de descrever, irmãos, então, esses personagens, Jesus e agora descrevendo o personagem da mão ressequida, Marcos passa a narrar o que eles faziam naquele momento, ou o que alguns faziam naquele momento. Veja que no versículo 2 nos diz que alguns que estavam ali estavam observando com más intenções. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem.
Note que Marcos faz questão de deixar claro a intenção do coração daqueles homens. Eles tinham intenções más, porque eles estavam observando o Senhor Jesus Cristo para o acusarem, para verem Jesus curando esse homem e então terem a oportunidade de acusar. Esses homens não estavam reparando como se fossem observadores neutros, imparciais, não. Eles tinham um objetivo muito claro, reparar em algum defeito de Cristo para o acusar, para ter alguma acusação contra Cristo Jesus. Eles tinham um objetivo específico. Eles queriam uma prova para acusar Jesus Cristo de pecado, para acusar Jesus Cristo de transgressão da lei. Estavam ali então para ver se Jesus curaria no dia do sábado, com o propósito de o acusar. Eles possuíam más intenções que estavam longe de ser boas. Estavam ali para acusar o Senhor Jesus. É interessante, irmãos, para ver como a maldade desses homens é impressionante. Jesus estava no lugar certo no dia do sábado. Todo homem judeu deveria estar na sinagoga no sábado. Jesus estava ali, mas mesmo Jesus estando ali, aqueles homens querem ali armar uma cilada para o Senhor Jesus Cristo. Antes, Jesus não estava na sinagoga, estava na seara, e ali foi palco da acusação. Agora Jesus estava na sinagoga, e mesmo assim, esses homens queriam acusar o Senhor Jesus Cristo. Não adiantava onde Jesus estivesse ou o que ele fizesse, aqueles homens queriam acusá-lo e achariam alguma brecha para acusar o Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmão, nós podemos questionar qual é o problema de curar no dia do sábado. Porque se aqueles homens estavam ali, na expectativa de ver se Jesus curaria, para então acusar, deveria haver alguma coisa muito grave no curar alguém, para que eles pudessem acusar. E aqui nós precisamos lembrar da religiosidade judaica, do seu legalismo, que transformou o dia de descanso, que o Senhor deu para ser uma bênção, uma alegria, num fardo terrível. E é verdade, nós já vimos na última semana que a palavra de Deus fala do dia do descanso, fala do dia do Senhor. Ele foi dado na criação por Deus, quando ele trabalhou 6 dias e descansou ao 7º, e disse que esse dia seria abençoado e santificado por causa do homem. Deus havia dado um dia de bênção para o homem. Mas agora eles estavam poluindo esse dia com a sua falsa religião. A estrutura foi dada para o bem do homem, para a satisfação do homem, para que ele pudesse chegar no dia de domingo, descansar dos seus trabalhos, se esquecer das suas ocupações e se preocupar na adoração ao Senhor. Mas aqueles homens estavam transformando esse dia num tremendo fardo para os ombros de todo o povo. Agora veja, irmãos, que essa estrutura não é uma coisa simplesmente de Gênesis ou do Antigo Testamento, é da própria criação. É por isso então que Deus ordena no 4º mandamento guardar o dia do Senhor, e isso é repetido tanto em Êxodo 20 como em Deuteronômio 5. Mas agora veja que esse mandamento é tão importante que Marcos, Lucas e Mateus e até mesmo João relatam discussões sobre esse mandamento. Parece que esse mandamento era muito importante para os evangelistas e eles faziam questão de relatar as palavras de Cristo sobre esse mandamento para que as coisas ficassem claras sobre o que Cristo pensava. Certamente haveria na igreja primitiva muita discussão. Nós guardamos o sábado ou não? Nós guardamos o domingo? Como nós vamos guardar o domingo? Os evangelistas fazem questão de relatar as palavras de Cristo para tirar todas as dúvidas. E que veja, a situação é clara. Aqueles homens estavam poluindo o dia do Senhor com as suas tradições, com seu legalismo, com a sua falsa lei. Eles misturaram o dia do descanso com a falsa religião deles. Eles estavam presos aos seus próprios mandamentos, não aos mandamentos de Deus, e eles não percebiam. E a prisão era tão profunda que eles não podiam aceitar que Jesus curasse nesse dia. Veja, irmãos, entre os trabalhos que eram proibidos na Mishnah, nós vimos na semana passada que havia a proibição de consertar um pé ou uma mão deslocado no sábado. Então, se sua mão ou seu ombro deslocasse, você deveria esperar até o domingo para que ela fosse consertada. Por exemplo, se um muro ou se uma casa caísse em cima de alguém, deveria-se ver se aquela pessoa estava morta ou viva. Se ela estivesse viva, então se continuaria tirando os escombros e salvaria ela. Mas se ela estivesse morta, o corpo deveria ficar ali, esperando para o outro dia para ser tirado. Essas eram as leis que esses homens inventaram. Nós vimos 1529 leis diferentes a respeito do dia do sábado. Sendo assim, irmãos, os primeiros socorros eram permitidos para aqueles homens, desde que o ferimento fosse mortal, ou pudesse causar a morte. Ferimentos menores
como a mão, por exemplo, quebrada, não deveriam ser consertadas naquele dia. Ou seja, a mão daquele homem deveria esperar. A mão daquele homem não poderia ser curada no dia do sábado. Deveria esperar para o outro dia, porque ele não morreria daquela mão. Então, se ele não morreria, não é nada de vida ou morte. Se não é vida ou morte, ele poderia esperar. Não é dia de se curar o dia do sábado, segundo aqueles homens. E você consegue perceber como a religiosidade daqueles homens afastava eles mesmos de Deus e do seu amor e do amor ao próximo. Eles não conseguiam compreender como a própria lei deles afastava eles mesmos do mandamento do Senhor. E aqui mais uma vez nós fazemos questão de repetir, o problema não é a lei de Deus, a lei de Deus é boa, o problema é a lei dos homens, é a tradição dos homens. Jesus Cristo já havia dito que os fariseus estavam perdidos porque eles se prendiam a tradições feitas por homens. A religiosidade deles, o legalismo deles estava corrompendo a alegria do dia do Senhor. Já não se podia curar nesse dia. Já não se podia fazer o bem nesse dia. É exatamente isso que o legalismo faz conosco. Quando nós começamos a criar leis que Deus não deu para nós, nós passamos a nos afastar do bem. Na aparente tentativa de agradar a Deus, nós estamos, na verdade, querendo agradar a nós mesmos. Porque nós criamos leis para nós mesmos e nós passamos a ser polícias do dia do Senhor. Nós passamos a ser policiais do dia do Senhor, investigando, procurando saber quem está cumprindo e quem não está. Na tentativa de encontrar a vida na obediência, aqueles homens haviam encontrado a morte, porque eles haviam se afastado do mandamento e agora estavam presos aos seus próprios mandamentos. Coloca bem James Edwards, as autoridades negam a Jesus o direito de fazer o bem, mas por ironia eles conspiram fazer o mal contra Jesus. E aqui perceba a ironia da falsa lei, a ironia do legalismo no coração do homem, a ironia de se criar leis para substituir a lei de Deus. Eles viam um tremendo problema de se fazer o bem, de se curar, mas eles não tinham dificuldade nenhuma em planejar o mal. Ou seja, fazer o bem não pode, mas o mal pode. Eles sabiam que Jesus não podia curar, ou pelo menos afirmavam isso, mas não tinham problema algum em ficar tramando a morte a Jesus Cristo, tendo más intenções no coração. Veja a loucura e a hipocrisia desses homens. O bem não se pode fazer, mas o mal pode. Eles tinham enormes dificuldades em conceber Jesus curar nesse dia, mas eram rápidos em planejar o mal, a morte. Esse é um engano da religiosidade. Quando nós nos afastamos dos preceitos de Deus para viver os nossos mandamentos, as nossas vontades, o que nós pensamos sobre a lei do Senhor, nós nos afastamos de Deus. Quando nós nos afastamos do testemunho do Senhor, a nossa vista fica tão embaçada que nós já não conseguimos distinguir aquilo que é bom e aquilo que é mal. Pior, nós estamos dispostos a deixar de fazer o bem para praticar o mal. Nós nos tornamos dispostos a desobedecer a lei de Deus para obedecer a nossa própria lei. Ainda mais terrível, nós passamos a praticar o mal contra Deus. Veja o que o versículo 6 de Marcos 3 nos diz. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Aqueles homens estavam tão perdidos na falsa religião que eles possuíam. Eles agora já não conseguiam enxergar quem estava diante deles. O Messias estava diante deles. O Senhor do sábado, o Filho do homem, estava diante deles, mas obedecer os seus próprios mandamentos era mais importante. Como as falsas religiões podem corromper o nosso coração. Como as leis que nós inventamos no nosso coração podem corromper a nossa alma a ponto de nós vermos Jesus Cristo diante de nós e nós já não reconhecemos Ele. Nós só reconhecemos a nossa própria lei. E aqui, irmãos, não pense que o legalismo se refere simplesmente a criar leis, mas se refere também a pensar que nós podemos encontrar salvação pela lei. Por isso, você pode pensar, não, mas eu não crio leis. Não crio leis para o Senhor. Eu não crio leis para Deus. Mas mesmo assim, você acha que é um crente bom? Você acha que é uma pessoa muito boa e que pode ser salva pelas suas atitudes muito boas? Ou pior ainda,
quando nós fugimos do perigo do legalismo, nós podemos cair no outro perigo da libertinagem. Nós achamos, não, eu não vou criar leis para Deus, mas então nós achamos que Deus não tem lei nenhuma. Nós pensamos, não, eu não vou criar leis para Deus ou para mim. Mas nós esquecemos que Deus tem sim leis. E essa é a grande questão. O ruim não é a lei de Deus, o problema é a nossa lei que é má. E aqui veja onde a lei desses homens os levaram. Eles se aliaram com os herodianos. E aqui, irmãos, é difícil porque a gente não sabe muita coisa sobre esse grupo chamado de herodianos. É provável que eles tenham sido um grupo de judeus que apoiavam Herodes, que era Herodes o Grande, e a própria dinastia de Herodes. Os irmãos devem saber que existiu mais de um Herodes, né? O Herodes Grande, o Herodes Antipas e outros. Então parece que esses judeus apoiavam essa dinastia herodiana. E qual era o problema disso? O problema disso é que esse Herodes foi colocado ali pelo governo romano para governar o povo judeu. Ou seja, era considerado inimigo do povo de Deus, ainda mais para os fariseus. Os fariseus, que eram nacionalistas, jamais aceitariam serem aliados de Herodes. Porque Herodes era justamente a representação do governo ditatorial de Roma ali. Os fariseus jamais aceitariam se associar com Herodes. Mas a maldade daqueles homens é tão grande que eles se esquecem das intrigas políticas e se aliam para matar o Senhor Jesus. Os irmãos conseguem perceber o tamanho da maldade? Inimigos políticos históricos, grupos políticos que não se conversam, agora estão unidos com o propósito de matar o Senhor Jesus Cristo, porque eles acharam um inimigo maior. E porque eles acharam um inimigo maior, agora eles se juntam para matar o Senhor Jesus. Os fariseus pregavam o afastamento de Roma, mas agora estão unidos a Roma para matar Jesus Cristo. O ódio e o medo daqueles homens por causa de Cristo Jesus fizeram com que dois grupos totalmente distintos, até mesmo inimigos, opostos, antagonistas, agora se unissem para tirar a vida do Senhor Jesus Cristo. Veja como é mau o legalismo, como é má a religião do nosso coração. Não se engane, quando nós nos afastamos da palavra de Deus para seguir as nossas convicções, os nossos achismos, nós acabamos lutando contra o Senhor. Nós lutamos contra a causa do Evangelho, nós lutamos contra o próprio Evangelho, nós lutamos contra o Senhor Jesus, porque não há como seguir um caminho parecido com o caminho de Cristo. Ou se segue o caminho de Cristo, ou se segue um caminho completamente diferente. Muitos se enganam achando que estão seguindo um caminho parecido com o caminho do Senhor Jesus, quando na verdade estão andando distantes da lei do Senhor, próprio Deus. Ou nós seguimos a lei do Senhor, ou nós seguimos as tradições de Deus. Não há como equilibrar as duas coisas. Seguir o legalismo irá endurecer o coração. Seguir a religião do nosso próprio coração irá nos afastar de Deus. Só há salvação por meio de Jesus Cristo, porque Ele é o único que é capaz de nos desamarrar das amarras cruéis da religião que o nosso próprio coração cria. Ele é o único que pode nos libertar do fardo, do legalismo, das leis que não foram criadas por Deus, das leis que foram criadas por homens. E não pense que sempre é o vizinho que cria leis. Saiba que o primeiro a criar leis é o próprio coração, é o nosso próprio coração. É Ele que primeiro cria leis para nós que nos afastam de Deus. É Ele mesmo que cria mandamentos para nós que nos afastam do Senhor. Por isso nós devemos vigiar o nosso coração, porque Ele é o centro do legalismo em nós. Ele vai criar leis e vai nos ensinar que nós vamos ser salvos por essa lei e não por Cristo Jesus. Ou Ele vai ignorar a lei de Deus para seguir uma outra lei. Não pense, não seja tolo de achar que aqueles que vivem a libertinagem não criam leis para si. Eles criam. O problema é que a lei deles é a lei da liberdade, é a lei do engano. Porque eles dizem, eu não vou seguir a lei de Deus, mas eu vou seguir agora as minhas próprias convicções. O dia do Senhor não deve ser vivido, não deve ser seguido o mandamento de Deus, porque eu não quero ser igual aos fariseus, então no dia do Senhor eu vou fazer aquilo que eu quero. Eu não quero viver como os fariseus viviam, criando leis, então eu vou fazer tudo o que eu quero no dia do Senhor. Ou seja, isso não é uma lei contrária a Deus? Isso não é uma lei contrária ao Senhor?
Não há meio termo. Ou nós estamos de acordo com a lei de Deus, ou nós nos afastamos dela. Ou Cristo nos liberta do nosso coração, ou nós vamos continuar presos às leis e às tradições de homens. Mas veja, Jesus Cristo ensina a libertação aqui. Ele mostra a dureza do coração do legalismo, mas agora ele irá nos mostrar o maravilhoso dever da misericórdia. Veja que a reação do Senhor Jesus Cristo a toda a situação começa a ser descrita nos versículos 3 e 4. Acompanhe comigo a leitura, Marcos 3, capítulo 3, versículo 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. O Senhor Jesus chama aquele homem, uma das suas mãos atrofiadas, chama ele para o meio, pergunta aos fariseus, faz uma pergunta que eles não conseguem responder, ou não têm a ousadia, a petulância de responder. Ele diz: é lícito, é permitido nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirar a vida? E aqui, irmão, Jesus está apresentando um princípio claro, deve guiar toda a nossa vida, e especialmente o dia de domingo, o dia do Senhor, é o princípio da misericórdia, que em outro momento o Senhor Jesus Cristo vai dizer: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Esse é o resumo da lei. E aqui Jesus Cristo mostra mais uma vez como amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É de fato o resumo da lei, porque ele diz que a misericórdia é o princípio que deve reger também o dia do Senhor. Porque novamente, muitas vezes nós temos o princípio na mente de que o dia do Senhor, o dia de domingo, é o dia do não pode. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Mas se engana esse que deixa de perceber que o dia de domingo é o dia do eu devo fazer. Não é o dia do eu não devo, é o dia do eu devo fazer. Eu devo cultuar a Deus nesse dia, eu devo servir ao próximo nesse dia, eu devo acudir o necessitado nesse dia. Muitas vezes nós nos preocupamos em não fazer alguma coisa quando Deus nos ordena a fazer. A cultuá-lo, a adorá-lo, a servi-lo e servir agora ao próximo. De maneira muito sábia, a confissão de fé, ela cita esse princípio quando ele diz: este dia do Senhor é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. As obras de misericórdia devem ser executadas nesse. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: é lícito fazer o bem ou fazer o mal. É óbvio que se deve fazer o bem no dia do Senhor. Veja, as obras de misericórdia são aquelas que demonstram compaixão, amor pelo próximo, seja ele um irmão em Cristo ou até mesmo não. E essas obras podem e devem ser realizadas nesse dia. Esse dia é o dia de acudir o necessitado, é o dia de visitar o doente, porque talvez você tenha uma semana muito ocupada, e todos nós temos. Talvez você tenha trabalho, você tenha estudo, você tenha muitas ocupações, você diz: não, Senhor, infelizmente eu não tenho como visitar o meu irmão que está doente, eu não tenho como ir à terça-feira, à quinta-feira para a igreja, eu não tenho como orar pelo meu irmão, eu não tenho como visitá-lo, eu não tenho como acudir. Deus diz: tudo bem, mas eu vou te dar um dia para que você faça isso. Eu vou te dar um dia para que você vá para a igreja. Eu vou te dar um dia para que você visite e acuda o necessitado. Eu vou te dar um dia para que você ore pelo necessitado. Você tem todo esse dia para fazer isso. Agora já não resta tantas desculpas assim. O Senhor está mostrando e está dizendo: como vocês não compreendem que esse dia é o dia de se fazer o bem, e vocês são tão rápidos em praticar o mal. Nós lembramos, irmãos, o dia do Senhor não é o dia da preguiça. O dia do Senhor não é o dia de dormir o dia inteiro e acordar e vir para a igreja e ainda dormir na pregação.
Esse dia é o dia de trabalhar para o Senhor. Trabalhar quando eu venho para a igreja e cultuo ao Senhor em espírito e em verdade. Trabalhar quando eu tenho irmãos doentes e visito e levo uma palavra de consolo e oro por eles. Dia de trabalhar quando eu acudo aos necessitados. É um dia onde deve haver misericórdia, graça da nossa parte. É um dia de servir ao próximo, de servir aos nossos irmãos. É dia de visitar, de orar, de acudir, de chorar, de servir. Chorar com os que choram. Tudo isso é lícito fazer no dia do Senhor. Tudo isso pode fazer no dia do Senhor. Tudo isso deve ser feito no dia do Senhor. O que é lícito fazer nesse dia? O bem ou o mal? É melhor curar aquele homem ou deixá-lo ali? O Senhor seria culpado por fazer o bem. O Senhor seria culpado por fazer o bem enquanto aqueles homens estavam planejando fazer o mal. É melhor salvar uma vida ou planejar a morte de uma vida? Essa pergunta é intrigante que Jesus Cristo está fazendo. Enquanto aqueles homens estão maquinando fazer o mal ao Senhor Jesus Cristo, enquanto aqueles homens estão maquinando matar Jesus Cristo lança uma pergunta intrigante. O que é lícito fazer nesse dia, o bem ou o mal? É como se Jesus Cristo estivesse dizendo, olha, eu sei quais são as intenções de vocês, mas o que é correto fazer nesse dia? O bem que eu quero fazer ou o mal que vocês querem fazer? A pergunta é tão ameaçadora para aqueles homens que eles não têm resposta alguma. Jesus Cristo é direto. Jesus Cristo dá uma cajadada naqueles homens. Muito interessante. E aqui nós vemos como nosso Senhor Jesus Cristo, que é manso de coração, sabe ser firme e forte ao defender os preceitos da palavra de Deus. Como resume bem o princípio da necessidade aqui, J.C. Ryle ele diz, é claro, a partir dessas palavras do nosso Senhor, que nenhum cristão precisa hesitar em fazer uma obra realmente boa no domingo. Uma verdadeira obra de misericórdia, como ministrar aos enfermos ou aliviar a dor, pode sempre ser realizada sem escrúpulos. Deve sempre ser realizada. Irmãos, aqueles homens, como Jesus Cristo vai dizer lá em Mateus, aqueles homens não teriam hesitação alguma em acudir uma ovelha que caísse num buraco, mas eles tinham dificuldades em curar a mão de um enfermo. Essa é a maldade do legalismo. O dever da misericórdia é ensinado. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou na última semana o dever da necessidade. Agora Ele nos ensina o dever da misericórdia. Nós devemos acudir. Perceba, o dia do Senhor não é o dia do não pode, mas é o dia do eu devo fazer. Eu devo cultuar a Deus em espírito e em verdade. Eu devo amar o Senhor Deus acima de todas as coisas. Eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, ajudando com obras de compaixão, de misericórdia. Irmãos, isso nos deve fazer perceber que o dia do Senhor, ele deve ser um dia comunitário, um dia da igreja. Tem sido falsamente ensinado que o dia do Senhor, o dia do domingo, é o dia da família. Isso é um engano, irmãos. O dia do Senhor não é o dia da família. O dia do Senhor é o dia da igreja. É o dia do povo de Deus. É o dia de todo o povo de Deus reunido. Então, se no dia do Senhor nós só pensamos nas nossas famílias, como nós vamos obedecer o mandamento do Senhor de ajudar ao próximo, de exercer misericórdia? Porque nós só pensamos na nossa família. O dia de domingo não é o dia da nossa família. É o dia da nossa igreja. É o dia do nosso Deus. É o dia de acudir o necessitado. É o dia de cultuar a Deus em espírito e em verdade. Não é o dia só de pensarmos em nós, mas é o dia de pensar no próximo. E aqui o Senhor está corrigindo o coração desses homens. Porque o legalismo, ele é extremamente egoísta. O legalismo, ele faz com que nós olhemos somente para nós. Eu não posso descumprir a lei do Senhor. Eu preciso cumprir a lei de Deus. Eu vou ser salvo pela lei de Deus. O Senhor Jesus Cristo está mostrando que o dia do Senhor não é dia de ficar olhando para si mesmo, mas é dia de se olhar também para aquele que tem necessidade. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo olha no versículo 5, nós vemos o tamanho da tristeza
e da amargura do seu coração. Veja, Marcos capítulo 3, versículo 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Veja o início do versículo. Olhando-os ao redor, indignado, condoído com a dureza do seu coração. Irmãos, essa primeira palavra, indignado, ela pode ser traduzida como irado. Até mesmo alguns vão sugerir furioso. Jesus Cristo estava furioso, irado, diante da dureza do coração daqueles homens. Aqui, obviamente, não é uma ira injusta, é uma ira santa, é uma ira justa por causa da dureza daquele coração, do coração daqueles homens. Mas Jesus está extremamente furioso, indignado com a dureza do coração daqueles homens. E ao mesmo tempo, Jesus consegue estar irado e triste, condoído com a dureza daqueles homens. É interessante ver esses dois sentimentos em Cristo no mesmo momento. No mesmo momento que ele está irado e furioso pela dureza do coração, ele também está condoído, porque o coração daqueles homens está tão duro que eles não conseguem mais ver o Salvador que está diante deles. Irmãos, a dureza do coração desses homens, a dureza do coração do homem em geral, deve despertar em nós a ira por causa do pecado, ao mesmo tempo que a tristeza pela situação terrível no qual eles se encontram. É aqui que acontece, é isso que acontece em Jesus Cristo. Ele está irado por causa do pecado, ao mesmo tempo está triste por esses homens. E é nesse momento que Jesus Cristo pede para que aquele homem estenda a sua mão, aquele homem estende e a sua mão é restaurada, a sua mão é curada. Jesus Cristo dá a resposta. É lícito fazer o bem ou fazer o mal, é lícito curar nesse dia, é lícito salvar a vida ou tirar a vida nesse dia. Ele cura, ele faz o bem, ele salva uma vida nesse dia. O Senhor Jesus Cristo nos ensina claramente o princípio da misericórdia, o princípio da graça aqui. Mas nós devemos, irmão, certamente tomar cuidado para não usar desses princípios que o Senhor nos dá sobre o dia do Senhor para acreditar que esse dia deve ser o dia do nosso prazer. Porque, como eu disse, muitas vezes nós achamos que esse dia é o dia da misericórdia, mas da misericórdia para nós. Nós olhamos para nós cansados dos nossos trabalhos e nós dizemos: mas eu estou tão cansado que eu vou tirar essa manhã para dormir até mais tarde, descansar, não vou para a igreja. Eu vou ter misericórdia de mim mesmo, como o Senhor Jesus Cristo ensinou. Eu vou ter misericórdia dos meus filhos que nunca mais foram para a praia, vou levar os bichinhos para a praia, vou levar para o shopping. Não é dessa misericórdia que o texto está falando. Isso não é misericórdia, isso é egoísmo, isso é pensar só em você mesmo. A misericórdia que o Senhor está falando aqui é justamente o contrário disso, o oposto disso. É de se sacrificar pelos outros. Veja o que Jesus Cristo está fazendo aqui. Jesus Cristo está sacrificando a sua vida para curar esse homem. Porque logo depois, os herodianos e os fariseus então começam a tramar o plano para tirar a vida de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não hesita em curar esse homem. Jesus Cristo não hesita em curar esse homem, porque essa é a misericórdia que ele ensina, a misericórdia que deixa de olhar para nós e olha para o próximo, que olha para o irmão, que olha para a igreja, que é capaz de preferir o nosso desconforto para dar um pouquinho mais de conforto ao próximo. Como o Senhor, irmãos, restaura esse mandamento pela sua vida e também pela sua morte. Porque, como eu já disse, nós vimos no versículo 6, aqueles homens começam a tramar a morte do Senhor Jesus Cristo, mas aqueles homens eram tão tolos que eles não conseguiam perceber que ao tramar a morte do Senhor Jesus Cristo, eles estariam trazendo descanso para Cristo e para o povo dele. Aqueles homens que estavam tão preocupados porque Jesus Cristo não descansava corretamente no dia do Senhor, segundo a própria as leis deles, não percebiam que na morte do Senhor Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo encontraria descanso e traria descanso para a sua igreja, porque é na morte de Cristo, ou melhor, na sua ressurreição, que o nosso Senhor Jesus Cristo descansa dos seus trabalhos.
É na sua morte que Cristo Jesus descansa dos seus trabalhos e dá descanso para a sua igreja. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos nesse capítulo, Hebreus capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Hebreus capítulo 4, versículo 3 nos diz assim: Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Versículo 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Resta um descanso para o povo de Deus. Veja o que Hebreus está dizendo aqui. Olha, o povo não conseguiu entrar no descanso, nem mesmo Josué conseguiu entrar no descanso, porque se tivesse entrado no descanso, não falaria de um descanso futuro. É porque o povo de Deus não alcançou ainda o descanso, mas resta um descanso para se entrar. Nós vamos entrar nesse descanso por meio daquele que descansou das suas obras, como nos diz o versículo 10. Como Deus. Nós vamos entrar no descanso porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo entrou no descanso. Porque Ele mesmo morreu e ressuscitou, e quando ele ressuscitou dentre os mortos, no dia de domingo, no dia do Senhor, ele fez nova todas as coisas. E se nós vimos lá em Gênesis o princípio da criação, na ressurreição nós vemos o princípio da recriação, porque quando Cristo ressuscita dentre os mortos, ele faz nova todas as coisas. Como diz o apóstolo Paulo, ele é a primícia daqueles que dormem, ele é o primeiro dos frutos daqueles que estão dormindo e que vão ressuscitar dentre os mortos. Aqueles fariseus não imaginavam que ao tramar a morte do Senhor Jesus Cristo, eles estariam trazendo descanso para o Senhor, descanso para nós. E quando Jesus Cristo morre pelos nossos pecados na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia, nós encontramos o descanso de Deus. E quando Cristo ressuscita da sua morte e nós encontramos então o descanso de Deus, nós agora nos voltamos para o dia do Senhor, para o dia de domingo. Não como aqueles fariseus, mas como o verdadeiro povo de Deus que encontrou descanso no Senhor e que agora diz: Senhor, eu conheci o descanso em Cristo Jesus. Eu quero experimentá-lo nesse dia. Eu conheci o que é ter descanso e ter paz em Cristo. Eu quero experimentar esse dia. O dia do Senhor, o dia de alegria e de satisfação para a sua igreja. Porque aqueles que encontraram descanso em Cristo experimentam esse descanso hoje. Aqueles que encontraram descanso no Senhor Jesus Cristo dos seus pecados, das suas iniquidades, podem encontrar esse descanso nesse dia, quando se reúnem como igreja, como exercem misericórdia, quando ouvem a palavra do Senhor e cultuam o Senhor.
oferecendo seus sacrifícios a Deus. Nos céus, nós vamos encontrar o eterno e pleno descanso, onde nós vamos viver um eterno dia do Senhor, um eterno dia de culto, de serviço, de misericórdias a Deus. Mas enquanto nós não chegamos nesse céu, enquanto nós não entramos nesse eterno dia do Senhor, nós aproveitamos hoje, um dia a cada 6, domingo, para exercer misericórdia, para encontrar descanso naquele que morreu, para que nós pudéssemos descansar dos nossos pecados. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus da misericórdia, Deus da graça, Deus que nos ensina que é lícito e que é nosso dever fazer o bem nesse dia. O Deus que nos promete um descanso eterno, que ainda resta para nós e que nós entraremos por meio de Jesus Cristo. Nós já entramos no descanso quando nós cremos em Cristo, porque Ele disse, aquele que está cansado e sobrecarregado, vem até mim e eu vos aliviarei. E nós fomos aliviados por meio de Cristo Jesus. Nós podemos comemorar isso toda semana. Mas o Senhor, ainda achando pouco aquilo que fez por nós, o Senhor nos prometeu um descanso eterno, onde nós vamos viver um eterno dia do Senhor, de alegria e de satisfação em Ti. E enquanto nós não entramos nesse dia, nós aproveitamos um pouco dele toda semana. Nos ajuda, Senhor, a nos alegrar nesse dia. Nos ajuda a, como igreja, amarmos o dia do Senhor, estarmos aqui pela manhã, pela noite, estarmos à tarde visitando, orando, clamando pela igreja, ajudando os necessitados, fazendo aquilo que é bom, aquilo que é lícito nesse dia. Nos ajude, Senhor, para que esse dia não seja um dia de legalismo, um dia de egoísmo, mas seja um dia de amor, de misericórdia, de satisfação no Senhor. Deus nos ajuda a encontrar descanso em Cristo Jesus e somente nele. Não é esse dia que nos salva, não é esse mandamento que nos salva, não é nenhum mandamento que nos salva. É o Senhor Jesus Cristo. E porque o Senhor nos salvou, todos os mandamentos agora nos servem para o bem. Assim também esse dia nos serve para o bem. Nos ajuda, Senhor, a experimentá-lo, porque nós experimentamos o descanso verdadeiro em Jesus Cristo. Nós choramos no nome dele. Amém.